Olá, você começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Hoje conversando com Marcos Sampaio, é o diretor de Políticas Culturais da Fundação Municipal de Ação Cultural. Marcos, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Obrigado a você, Elis, pelo espaço. Estamos à sua disposição para conversarmos sobre a cultura em nossa cidade. Sempre um tema palpitante, né? Sempre um tema palpitante, né? Muito interessante. Plano cultural para a cidade de Maceió. Esse deve ser o elemento fundamental, o pilar das ações dessa nova gestão? Eu diria que o grande objetivo dessa gestão, uma das metas, é a institucionalização da política cultural. Ou seja, a nossa ideia é criar instrumentos legais que permitam com que, seja qualquer gestão que venha assumir o município e a Fundação Municipal de Ação Cultural, tenha metas, tenha um balizamento onde ele vai seguir, né? Vai ser seguido. E um desses instrumentos é o Plano Municipal de Cultura. Primeiro porque ele é um plano a médio e longo prazo. Nós vamos estar discutindo e pensando a Maceió para 10 anos na área cultural. Ou seja, não é uma coisa imediatista, de um evento, de algo que se realiza naquele momento, uma ação pontual. Ele é um projeto, é uma política pública que perdura pelo menos 10 anos, sujeito, é claro, às mudanças, à discussão, mas sempre aberto à sociedade, discutindo com a sociedade e planejando a cidade para os próximos 10 anos, o que é que a cidade pretende em termos de ação cultural. Então, esse é um dos instrumentos que nós queremos, juntamente com a reformulação da própria fundação. Nós queremos atualizar, reformar a estrutura da fundação para atender às demandas, às necessidades que o meio cultural hoje exige, e também uma nova lei de incentivo à cultura que proporcione e democratize o acesso do público aos recursos municipais. Então, quer dizer, do ponto de vista administrativo, que mudança seria essa? Uma participação mais efetiva dos agentes culturais, por exemplo? Passa por isso. Do ponto de vista interno, a proposta do presidente Vinícius Palmeira é a formação de 4 diretorias que atualizam a fundação para esse novo momento. Então nós temos uma diretoria de política cultural, a qual eu estou à frente, uma diretoria de produção cultural, que vai dialogar com os produtores, com os agentes culturais, que está à frente o Keiler Simões. Nós temos uma diretoria de projetos e convênios, ou seja, que vai também, ao mesmo tempo que vai instrumentalizar a fundação para buscar recursos, desenvolver projetos, também vai auxiliar os movimentos sociais da cultura, os agentes culturais, a trabalharem com a formulação de projetos. Nós temos, e foi criada também uma diretoria de tecnologia da informação e difusão, que vai trabalhar essas novas tecnologias, essas novas possibilidades, as novas mídias. Afinal, hoje a relação entre cultura e comunicação é cada vez mais próxima. Então, essas diretorias, juntamente com o corpo da Fundação, pretende oferecer à população uma nova ação cultural para a cidade, uma nova perspectiva cultural. Que durante o decorrer do tempo foram feitas ações importantes, eventos interessantes, mas muito baseado numa ação pontual, ou seja, ele acontecia e ele não deixava nada de concreto para a população. A nossa ideia é trabalharmos políticas públicas culturais que permitam que sejam duradouras, que a população possa usufruir, possa também se beneficiar e participar da sua formulação. Então, quer dizer, políticas norteando ações e não ações isoladamente. Isso, exato. Então, o evento, nós consideramos um evento algo importante, mas não queremos fazer o evento pelo evento, ou seja, até o nome diz evento, né? Passa e vai embora. O evento, ele tem que ser a culminância de um processo, de uma política que está por trás dele. Eu dou um exemplo disso, por exemplo, nós temos uma cultura popular riquíssima em Maceió. Os eventos realizados, eles dão visibilidade a esses grupos culturais, né, da cultura popular, dos folguedos populares. As pessoas o veem. Mas se por trás disso não tiver uma política cultural que dê sustentabilidade a esses grupos, com que eles cresçam, com que eles se instrumentalizem, com que ele também atue junto à comunidade, no entorno onde ele está, né, esses grupos tendem a não se manterem. Então você vai ter um determinado número de grupos num ano, no outro ano diminui, determinado grupo que fecha, que não funciona mais, justamente por falta de uma política cultural que dê sustentabilidade a esses grupos. Essa política, ela também acolhe o novo
ou é uma política fundamentada no que já existe, ou seja, naquilo que já é tradicional? Não, eu diria a você que ela trabalha nas duas possibilidades. É claro, você tem grupos tradicionais que já atuam bastante tempo em Alagoas, em Maceió especificamente, esses grupos também precisam de apoio, mas vocês têm surgindo a cada período novos grupos, novos coletivos. Eu diria a você que existe até um fenômeno hoje nos bairros de Maceió, que nós estamos identificando nesse trabalho da Fundação, que é o surgimento de grupos coletivos que atuam na área cultural. Nós poderíamos dizer que é uma cultura que está meio que clandestina, está submersa, né? O nosso papel é fazer com que ela suba, com que ela apareça, né? Porque já existe nos bairros inúmeros grupos. Se você pegar, existe um coletivo chamado Zona Sul, Coletivo Zona Sul, que atua naquelas regiões ali próximo à Lagoa, Vergel. Que tipo de cultura é desenvolvida? Aí você tem de tudo que é nessa região. Você tem grupos de folguedos populares, você tem grupos de guerreiro, você tem grupos de maracatu, você tem grupo de dança afro, hip hop, rap, atuais. funk. Você tem grupos que dialogam com a cultura afro-brasileira, com as religiões também de matriz africana. São inúmeras possibilidades de grupos que atuam nessas comunidades que estão invisíveis. Eu diria que mais do que clandestinas é uma cultura da invisibilidade, que nós temos que quebrar isso, né? Então eu acho que esse talvez seja o grande papel que nós tenhamos nesse período à frente, junto com o Vinícius, na Fundação Cultural. Acho que esse vai ser o grande legado que nós queremos deixar, dar visibilidade a essa cultura que já circula, que já existe nos bairros e que as comunidades precisam empoderar dela, ter controle, participar dela, e ao mesmo tempo a cidade também precisa conhecê-la, né? Então, quando a gente faz um evento na orla ou vai ocupar uma praça com um evento desse, a ideia vai ter que ser essa, ou seja, que as pessoas vejam, né, esses grupos ganhem visibilidade, as pessoas tenham a oportunidade de travar conhecimento com algo que tem uma relação histórica, uma relação construída ali na comunidade. Não é algo que surge apenas porque uma pessoa tem vontade ou quer fazer. Não, é algo que surge das necessidades, das demandas que aquela comunidade tem. Agora, essas demandas, elas necessitam de algum recurso em determinado momento. De onde vem esse recurso? Pois essa é a grande questão. Eu diria a você que já está em estudos no Ministério da Cultura. Existe um programa do Ministério chamado Pontos de Cultura, que se iniciou lá na gestão do Gilberto Gil, quando foi ministro, e que se difundiu por todo o Brasil. Então, grupos culturais, fazedores da cultura, que se organizavam, se legalizavam e recebiam recursos do governo federal, e também houve pontos de cultura que incentivados pela Secult, pela Secretaria de Cultura do Estado, que receberam recursos para manter os seus projetos e a sua atuação junto às comunidades. Tivemos um hiato aí, um período do Ministério em que esses pontos, de certa forma, foram relegados. Alguns tiveram problema porque precisavam de prestação de contas. Então foram grupos também que não foram preparados para lidar com essa burocracia do Estado, mas que o Ministério está criando um mecanismo de apoio a esses grupos. E por outro lado, a tendência é que nós venhamos a ter a abertura de um novo edital ainda esse ano, para que Maceió venha a ter esses pontos de cultura. Então, esses grupos que se localizam nos bairros, eles se organizam, e para participar desse edital nós vamos trabalhar um elemento fundamental, que é a capacitação. Ou seja, nós queremos capacitar esses grupos a trabalhar com projetos e prestação de contas. Pois é, edital, para quem já está na praça há muito tempo, é uma palavra conhecida, mas a sua prática ainda não é devidamente elaborada. Para esses grupos que você acabou de falar, o Coletivo do Sul, o Coletivo lá do Bio, enfim, os coletivos que aí estão, é uma palavra que praticamente desconhecida. Prepará-los é uma necessidade. É uma necessidade. Eu diria assim, eles até conhecem e sabem do mecanismo do edital, porque nos últimos anos a gente teve uma difusão muito grande. Por exemplo, recentemente a Funarte abriu um edital voltado à cultura negra no Brasil, tanto para a produção de filmes, livros, ações junto às comunidades negras, resgate de elementos históricos da cultura afro-brasileira, enfim. E o que nós fizemos? Em parceria com a Funarte, fizemos uma oficina durante um dia inteiro para preparar esses produtores
essas pessoas que lidam e que querem elaborar projetos de como participar desse edital. Da mesma maneira, quando se abrir o edital para pontos de cultura, nós vamos ter oficinas voltadas a esses grupos que tenham interesse. Fora isso, a nossa política de editais própria, que nós pretendemos implantar, e estamos em estudo, e o primeiro deve ser voltado agora às festas juninas. Nós vamos trabalhar já nas festas juninas com editais. A prefeitura, a fundação, ela não tem condições materiais e humanas de organizar todos os eventos que nós pretendemos para as festas juninas, e vamos delegar isso aos produtores, às comunidades, aos grupos culturais, porque inclusive eles conhecem mais de perto essa realidade. O que nós vamos fazer é o recurso e o acompanhamento, né? E a prestação de contas desses recursos. Mas o nosso interesse é nesse sentido. O edital pode não ser, aquela velha frase, a democracia pode não ser a melhor forma que você tenha de governo, mas não inventar outra melhor. Mas ainda não, enquanto não inventar, a gente vai continuar com a democracia. Olha, no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre a participação popular, a participação dos atores dentro dessa discussão da formulação das políticas. Por exemplo, a reativação do Conselho de Cultura Municipal. É só um instante, o Pauta Especial volta já.